Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor. Essa é a aula número 4 sobre prescrição penal. Estou fazendo isso em homenagem aos meus alunos lá da Anhanguera, da cidade de Pirassununga. Beleza? Mas vamos lá, mas serve para quem quiser assistir a aula. Nós estávamos falando na última aula, na aula de número 3, a respeito das causas impeditivas ou suspensivas da prescrição penal, da pretensão punitiva ou da pretensão executória. E nós vamos dar continuidade. Nós encerramos a aula passada no parágrafo único do artigo 116, que fala que depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não ocorre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Eu encerrei aí a aula e a explicação está no outro vídeo. Nós, quando observamos o Código Penal, encerra-se aí as causas impeditivas da prescrição. No entanto, a legislação brasileira apresenta outros motivos em outras leis, em leis esparsas, ok? E são essas regras que nós vamos apresentar hoje. São outras causas ou suspensivas ou impeditivas da prescrição penal. Vamos lá? Qual seria outro motivo de impedimento, uma causa impeditiva ou suspensiva da prescrição penal? Uma outra causa suspensiva da prescrição penal seria a imunidade parlamentar. Onde nós vamos encontrar essa questão da imunidade parlamentar? Na Constituição Federal. Ok? Na Constituição Federal de 1988. Onde? No artigo 53, deixa eu ir para lá agora, artigo 53, dos parágrafos 3º a 5º, que diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. E votos. Eles podem falar qualquer coisa que eu venho, enquanto eles estiverem falando como parlamentares, eles não responderão. No entanto, é possível que eles cometam crimes. E aí, a Constituição Federal fala a esse respeito, começa a falar a esse respeito no parágrafo 3º, que diz assim, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, ou seja, eles podem cometer crimes, ok? Não existe só crime de injúria, difamação, calúnia. Eles podem cometer outros crimes. Por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação. O que significa isso? Primeiro nós precisamos saber o que é diplomação. E diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo. Ele não tomou posse ainda. Então, olha só, o deputado, o senador, ele se candidata. Antes de ser deputado ou senador, ele se candidata a um desses cargos. Ele recebe votos suficientes para ser eleito. Então, ele está sendo eleito. Joia. Já está publicizado? Já se foi reconhecido que ele foi eleito? Ainda não. Qual é o ato pelo qual se reconhece que ele foi eleito? A diplomação. A partir daí, ele não tomou posse ainda. A posse vai ocorrer no ano seguinte. Ok? Mas mesmo antes da posse, ele já começa a ter as suas prerrogativas de deputado ou senador. Ok? Então, o que acontece? Após a diplomação, antes mesmo da pessoa tomar posse, se ela comete um crime após a diplomação, o que acontece? Ela pode, o STF ele vai receber a denúncia, mas ele não poderá dar andamento antes de consultar as casas legislativas, antes de consultar a Câmara ou antes de consultar o Senado, ele não pode dar andamento. Ele consulta, aí o Senado ou a Câmara pode fazer o seguinte: não. Esse processo não vai andar, não. Neste caso, se o processo ficar sustado, para-se o processo contra o deputado ou senador. O que acontece? Vai acontecer a suspensão da prescrição. Tá ok? Ocorre a suspensão da prescrição nos termos da Constituição.
Olha lá, vamos olhar novamente a Constituição, parágrafo 4º. No artigo 53, parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva do prazo improrrogável de 45 dias de seu recebimento pela mesa diretora. Então, o STF é obrigado a encaminhar para análise. E ela tem que, a casa respectiva tem que analisar em até 45 dias. A sustação do processo suspende. Veja bem, o andamento da prescrição estava o prazo da prescrição estava em andamento. Neste caso, o que houve? A suspensão até onde andou. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Olha só que interessante. Então, enquanto durar o mandato, está no parágrafo 5º, o prazo prescricional, né, da pretensão ou de execução da pena fica suspenso. Tá ok? E o que nós podemos observar é o seguinte. Aqui fala que tem que ser pela maioria dos seus membros, né? Pelo voto da maioria dos seus membros. Então, diz assim, a casa respectiva que, por iniciativa do partido político nela representado e pela voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, o que acontece? O STF recebe, obrigatoriamente ele encaminha para a casa respectiva, ok? Obrigatoriamente. E, para que o processo não dê andamento, existe um número mínimo para pedir a sustação do processo. Qual que é esse número mínimo? É a maioria dos membros. No caso da Câmara dos Deputados, tem que ter 257 votos para suspender o processo. E no caso do Senado Federal, tem que ter 41 votos para suspender esse processo. Ok? Por quê? Porque a Câmara dos Deputados possui 513 deputados e o Senado Federal 81 senadores. É só a gente dividir por 2. O número seguinte, acima da metade, é o número que é necessário para suspender o processo contra o parlamentar diplomado, ainda não tomou posse no momento seguinte, contra o parlamentar diplomado, e se sustar o processo, o prazo prescricional é suspenso. Joinha? E uma coisa é sustar, outra coisa é suspender. Veja bem, sustar o processo é para o processo, né? Não é assustar. Tomei um susto. Não é isso. É sustar, interromper, parar o processo. Joia? Joinha, vamos lá, vamos dar seguimento. Quais são as outras? Suspensão condicional do processo. Durante a suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, não corre o curso da prescrição conforme estatui o parágrafo 6º da lei. Gente, suspensão condicional do processo. Nós já estudamos em aulas passadas, que não foram gravadas, é claro, para o YouTube, a suspensão condicional da pena. Em 1995 surgiu uma nova figura de sursi, o sursi processual. Então, o que acontece no artigo 89 da Lei 9.099? Essa Lei 9.099, as pessoas que não são operadores de direito falam assim, que é a Lei de Pequenas Causas. O nome correto é a Lei dos Juizados Especiais, ok? Cíveis e criminais. Essa lei, no artigo 89, parágrafo 6º, diz o seguinte. Então, artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, então pena abaixo de 1 ano, igual ou abaixo de 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, que esteja na Lei 9.099 ou não. Se a pena for menor, tudo bem. O Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo. Ou seja, lembra que nós estudamos a suspensão da pena? Aqui é a suspensão do processo, do andamento, do desencadeamento, de um andamento processual, pode para o processo, por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
presente os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, olha só, é necessário fazer a reunião dos entendimentos, tanto processual quanto penal. Tem que reunir as condições da suspensão condicional da pena lá do artigo 77 do Código Penal e tem que ser crimes menores, com penas menores ou iguais a 1 ano. Nesse caso, o que fala o parágrafo 6º? Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Ok? Então, olha só que interessante. Nesse caso, o processo fica suspenso e o prazo também ele é interrompido ou suspenso também. Beleza, gente? O prazo não vai correr. Então, esse é mais uma das razões, um dos motivos para a suspensão do prazo prescricional, da pretensão punitiva ou da pretensão executória. Joinha? Eu estou vendo que esse vídeo já está chegando a quase 12 minutos e aí fica muito longo, então eu vou interromper e vou continuar no outro vídeo. Beleza? Abraço a todos e até daqui a pouco.